O desejo de alcançar o topo e o medo paralisante de falhar são, curiosamente, as duas forças que impedem a maioria das pessoas de manifestar seus propósitos mais profundos. Você sente que, apesar de todo o esforço diário, algo fundamental trava o seu progresso, como se existisse um mecanismo invisível sabotando seus planos pouco antes da linha de chegada. Se essa inquietude ecoa na sua mente, saiba que a chave para romper esse ciclo não está em mais força bruta, mas na disciplina mental que poucos se dispõem a cultivar. Antes de prosseguirmos, convido você a silenciar as notificações e deixar o seu compromisso nos comentários, registrando aqui o seu desejo de mudança, para que esta jornada de consciência acompanhe o seu dia. Napoleon Hill dedicou décadas de sua existência a investigar o que ele chamava de a ciência do sucesso. Mas o que a maioria ignora é que a essência de seus estudos toca em princípios espirituais de persistência que o livro de Provérbios já cravava há milênios. A mente humana funciona como um terreno fértil que não escolhe entre colher espinhos ou trigo. Ela simplesmente germina o que for semeado com maior frequência e intensidade emocional. O segredo que muda tudo não é o acesso a oportunidades externas, mas o controle absoluto sobre o diálogo interno que você mantém nas horas de solidão, quando ninguém mais está olhando e as dúvidas sobre a sua capacidade começam a sussurrar. Existem objeções comuns que bloqueiam quem busca essa virada de chave, e a primeira delas é a crença de que a mudança de vida depende de uma circunstância externa, uma promoção, um encontro, uma nova ideia de negócio. No entanto, observe que, sem a transformação interna, a oportunidade externa apenas expõe a nossa despreparação. A segunda objeção é a ideia de que o tempo é o senhor do destino. Contudo, a Bíblia ensina em Eclesiastes que o tempo e o acaso acontecem a todos, mas é a prudência que diferencia os resultados. Em terceiro lugar, muitos acreditam que a persistência é sinônimo de teimosia cega, quando, na verdade, a verdadeira resistência é o ajuste contínuo de rota com foco no propósito estabelecido. Por fim, a barreira do medo do fracasso é desconstruída pela percepção de que, como está escrito em Josué, a força e a coragem são frutos da meditação constante na palavra e não de um sentimento passageiro de ânimo. A disciplina de manter o foco, que Hill defendia como o mastermind, encontra seu alicerce espiritual no conselho de guardar o coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida. Quando o seu objetivo está alinhado com um princípio superior, a resistência que você encontra no caminho deixa de ser um sinal para parar e passa a ser o laboratório onde o seu caráter é testado e forjado. A maioria das pessoas desiste exatamente no ponto em que o esforço se torna desconfortável, sem perceber que é justamente nesse estágio que o cérebro começa a reprogramar novas conexões, abandonando o velho padrão de escassez e abraçando uma nova identidade. O que diferencia quem meramente deseja uma mudança daquele que a executa é a capacidade de realizar o sacrifício do presente em prol de uma colheita futura. Hill observava que nenhum grande homem alcançou o ápice sem enfrentar períodos de severa provação, momentos de deserto, onde a fé é a única moeda de troca. Se você olhar para as narrativas bíblicas, verá que todo personagem que teve sua vida mudada passou por uma fase de purificação, onde todos os recursos externos foram retirados para que a total dependência de algo maior fosse estabelecida. O paradoxo é que quanto mais você tenta controlar cada detalhe do caminho, mais caótico o resultado final se torna. O sucesso, sob essa ótica, exige a rendição estratégica de planejar com diligência e confiar com paz de espírito. Atenção para este detalhe que muda o jogo.
A maioria das pessoas começa o dia reagindo ao caos, respondendo a demandas alheias, em vez de ditar o ritmo da sua própria mentalidade. O que Hill descreveu como a lei do hábito é o que as Escrituras ensinam através da renovação diária do entendimento. Você não acorda hoje a mesma pessoa que foi ontem, a menos que decida replicar exatamente os mesmos padrões. A plasticidade do seu cérebro, aliada à constância da fé, cria uma sinergia poderosa. O pensamento torna-se crença, a crença torna-se ação e a ação repetida molda o seu destino. A pergunta que você deve se fazer agora não é o que devo fazer, mas quem eu preciso me tornar para que esse objetivo se torne inevitável. Muita gente falha em aplicar esses princípios por procurar uma pílula mágica, um atalho que dispense o esforço de ter que reavaliar cada hábito enraizado. É mais fácil culpar o mercado, a economia ou a falta de sorte do que encarar o fato de que a inércia mental é o maior inimigo da sua prosperidade. A resiliência não é algo que você descobre no topo da montanha, mas algo que você constrói a cada passo dado no vale, especialmente naqueles dias onde o desânimo é a única companhia. Hill falava de queimar as pontes, uma metáfora para a decisão irrevogável de não retroceder, que ressoa profundamente com a postura bíblica de não olhar para trás, como o apóstolo Paulo aconselhava, avançando para o que está à frente, esquecendo-se do que ficou para trás. O sucesso, longe de ser um evento isolado, é a acumulação de pequenas vitórias sobre a própria negligência. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da distração, você está enviando um sinal para o seu subconsciente de que os seus valores mudaram. Esse é o momento onde a resistência se torna combustível. O que acontece se você, a partir de hoje, decidir que a sua palavra é um decreto inabalável, tanto para os outros quanto para si mesmo? Napoleão Hill defendia que a definição clara de um propósito, associada a um desejo ardente, altera a química de como você percebe a realidade. Onde outros veem crise, quem mantém a mente disciplinada vê abertura. Onde outros se sentem vítimas, quem assume o governo sobre o próprio espírito vê a chance de aprender uma lição indispensável. Ainda há uma camada mais profunda aqui. A relação entre o pensamento e a matéria, ou entre a fé e o milagre, exige que você entenda que a duplicação do esforço só funciona se for direcionada pelo que chamamos de inteligência espiritual. Existe uma frequência de pensamento, uma postura de gratidão e uma clareza de visão que não apenas facilitam o seu trabalho, mas parecem atrair as circunstâncias necessárias. É como se, ao alinhar o seu propósito com valores íntegros, as peças do seu quebra-cabeça pessoal começassem a se encaixar por um movimento que vai muito além da sua mera competência técnica. Você precisa começar a tratar o seu tempo de leitura e reflexão não como um passatempo, mas como um investimento de capital na pessoa que você será daqui a 5 anos. A maioria ignora esse passo e, consequentemente, colhe os mesmos frutos. Mas, se você deseja resultados diferentes, é forçoso que o seu input mental seja transformado. Pense no seu cérebro como o código-fonte de um software. Se o sistema operacional está defasado, com crenças limitantes de não merecimento ou falta de capacidade, não adianta tentar instalar novos aplicativos de sucesso, porque o sistema vai travar. Primeiro, é necessário desinstalar o medo e atualizar a percepção da sua identidade em Cristo, pois é a partir dessa identidade restaurada que toda a sua produtividade ganha um novo significado. O sucesso que não corrompe é o sucesso que nasce da integridade, não da ambição desenfreada. Quando você entende que a sua vida é uma mordomia, algo que lhe foi confiado para ser gerido com maestria, a perspectiva de trabalho muda completamente. Você não trabalha apenas por dinheiro.
Você trabalha para expandir o seu território e edificar algo que tenha relevância eterna. Isso retira o peso da ansiedade por resultados imediatos e coloca o prazer na jornada de excelência contínua. É exatamente aqui que Hill e as Escrituras convergem. A persistência é um subproduto da certeza. Se você tem certeza absoluta de que o seu caminho é sólido, a resistência não é um obstáculo, é apenas o atrito natural da velocidade que você está imprimindo. Considere que, nos próximos dias, a sua mente será bombardeada por mensagens de desânimo, dúvidas sobre a economia global, conflitos interpessoais e uma lista interminável de urgências triviais. O seu sucesso, portanto, depende inteiramente da sua capacidade de triagem. Hill chamava isso de concentração de energia. Se a sua energia é gasta em reclamações, não sobra para a inovação. Se é gasta em observar o fracasso alheio, não sobra para a modelagem da excelência própria. A grande virada de chave, aquela que a maioria das pessoas que ouvem esses conselhos nunca aplica, é o silenciamento das vozes dissonantes. Você precisa se blindar. Isso não significa viver isolado, mas sim determinar quem e o que tem permissão para influenciar o seu estado emocional. O que você lê ao acordar? O que você ouve durante o trajeto para o trabalho? O que ocupa a sua mente nos minutos que precedem o sono? São detalhes pequenos, aparentemente banais, mas que, somados ao longo de meses, definem a trajetória da sua existência. A vida não muda por causa de uma revelação estrondosa, mas pela disciplina de fazer o que é certo, dia após dia, mesmo quando não se sente vontade. Existe uma resistência específica, aquele momento exato em que você sabe que deve agir. Terminar aquele projeto, pedir perdão, começar o estudo, mudar a dieta, e o seu cérebro oferece uma desculpa plausível para adiar. É exatamente esse o ponto crítico de escolha. A cada vez que você cede à procrastinação, você fortifica o hábito de falhar. A cada vez que você vence essa pequena resistência inicial, você constrói um músculo de autoridade sobre si mesmo. A autoridade, antes de ser exercida sobre outros, deve ser exercida sobre a própria vontade. É nesse laboratório minúsculo e silencioso da tomada de decisão diária que impérios internos são construídos ou destruídos. Napoleon Hill dizia que o sucesso não exige explicações, mas o fracasso não as permite. Não se trata de uma frase de efeito, mas de uma constatação prática sobre as consequências da omissão. O que você vai fazer hoje, com os minutos que lhe foram concedidos, que levará a sua vida para o próximo patamar de clareza e autoridade? A observação da trajetória daqueles que alcançaram posições de destaque revela um padrão que a maioria prefere ignorar em favor de explicações mágicas ou sorte. Imagine por um momento a rotina de um construtor de grandes estruturas. Ele não foca na totalidade do prédio, que ainda é uma miragem, mas na qualidade da mistura de concreto de cada balde que é vertido naquele dia. A mediocridade, por outro lado, reside exatamente nessa busca constante por saltos monumentais, ignorando o poder acumulativo de 1000 pequenos acertos sucessivos. Você já se viu traçando planos grandiosos para o ano inteiro, apenas para abandonar tudo após 3 dias, porque o peso da rotina parecia insuportável? O erro não está na ambição, mas no desequilíbrio entre a escala do projeto mental e a simplicidade da ação física exigida no presente. Hill insiste que a mente humana é como um solo fértil que aceita qualquer semente. Se você não plantar deliberadamente a semente do hábito positivo com uma intenção clara, o vento da circunstância despejará inevitavelmente as sementes das ervas daninhas, que são o comodismo e a incerteza. Pense comigo, quais são as barreiras invisíveis que se levantam toda vez que você decide iniciar uma mudança real? Geralmente, a primeira objeção é o tempo.
Alegamos que a rotina é frenética, que a família exige, que o trabalho suga, que o descanso é curto demais. No entanto, é curioso notar como as mesmas pessoas que não encontram 15 minutos para um estudo focado ou para um planejamento consciente, encontram horas infinitas para o entretenimento passivo, seja rolando telas ou absorvendo informações que não produzem nenhum valor prático para o futuro. Essa contradição não é uma falha de caráter, é uma falha de priorização. Quando dizemos que algo não é nossa prioridade, na verdade estamos dizendo que nossa visão de futuro é curta demais para que aquele esforço valha a pena. Se o custo da mudança parece alto hoje, o custo da inércia será insuportável amanhã. É aqui que o domínio próprio atua como uma alavanca invisível. Sem ele, você é uma folha ao sabor do vento das conveniências alheias. Com ele, você estabelece a direção e o ritmo, independentemente das condições externas. Considere a natureza do medo e como ele costuma se disfarçar de cautela. Muitas vezes, o que você chama de prudência, de esperar o momento ideal, nada mais é do que o medo paralisante de descobrir que você é, de fato, capaz de vencer. Se você falhar, pode culpar as circunstâncias. Se você tiver sucesso, a responsabilidade de manter esse novo patamar é inteiramente sua. É um peso que muitos inconscientemente buscam evitar. No entanto, a vida não recompensa o esforço por si mesmo, mas os resultados gerados pela aplicação inteligente desse esforço. O que define quem você será daqui a 5 anos não é o desejo de mudança, mas a qualidade das perguntas que você se faz diariamente. Você está perguntando, por que eu não consigo? Ou está perguntando, o que é preciso eu aprender agora para que eu consiga? O nível da sua vida sempre será ditado pelo nível da sua capacidade de resolver os problemas que surgem no seu caminho, e não pela ausência deles. Aliás, a ausência de problemas é o maior sintoma de que você estagnou. Observe a estrutura de um hábito. Ele é composto por um gatilho, uma ação e uma recompensa. Se você deseja alterar o resultado de sua vida, precisa forçar uma interrupção nesse ciclo. Quando a vontade de procrastinar surgir, e ela vai surgir, em vez de lutar contra o sentimento, apenas reconheça-o como um sinal. Diga para si mesmo, meu cérebro está tentando me proteger do desconforto, mas eu escolho o crescimento. É um ajuste simples, quase imperceptível, mas que muda a sua identidade de vítima de seus impulsos para senhor de suas decisões. A maior parte das pessoas busca conforto, mas quem busca conforto sacrifica a excelência. Quem busca, acima de tudo, o cumprimento de uma missão maior do que o prazer imediato, encontra um tipo de paz que não depende de circunstâncias externas. Esta é a essência da autossuficiência que gera frutos duradouros. Se você insiste em continuar fazendo o que sempre fez, com a mentalidade que sempre teve, é logicamente impossível colher um destino diferente. O input determina o output. A mediocridade só pode ser mantida com insumos de mediocridade. Talvez você esteja se perguntando, por que é tão difícil manter essa disciplina? A resposta reside no sistema de recompensa dopaminérgico do cérebro. Vivemos em uma economia de atenção que nos treina a desejar gratificação instantânea. A vida real, entretanto, opera por um sistema de juros compostos. Os resultados grandiosos não vêm da intensidade, mas da consistência. Aquele momento em que você consegue realizar uma tarefa necessária, quando tudo o que deseja é desistir, não é apenas um feito de produtividade, é um ato de reforço da própria vontade. Cada vez que você ignora o desejo de gratificação imediata por um objetivo maior, você está literalmente recodificando a forma como seu cérebro processa o esforço.
Muitas pessoas perdem anos tentando resolver um problema que elas mesmas criaram com a repetição de comportamentos ineficientes, acreditando que uma solução externa, uma nova técnica ou um golpe de sorte resolverá o que, na verdade, só pode ser resolvido com a alteração interna da postura diante da disciplina. Reflita sobre como sua mente reage quando você se depara com uma dificuldade que parece intransponível. A maioria colapsa e aceita a derrota como destino. O indivíduo que domina os princípios da persistência, no entanto, vê a dificuldade como um filtro. Ele sabe que a maioria desistirá exatamente naquele ponto e que cada centímetro que ele avança a partir dali é um território conquistado que poucos ousaram cruzar. O sucesso, quando observado à distância, parece um evento único, um momento de glória. Mas ao se aproximar, percebe-se que é apenas o resultado de uma imensa quantidade de pequenos nãos, ditos às distrações, e pequenos sims, ditos àquilo que realmente importa. Você não precisa transformar sua vida radicalmente em um piscar de olhos. Você precisa apenas alterar a direção de seus passos em poucos graus hoje. A longo prazo, a diferença entre quem você é e quem você pode se tornar é medida pela soma dessas minúsculas correções de rumo que você escolhe fazer diariamente, no silêncio da sua rotina, onde ninguém mais está vendo. Se a vida que você leva é o que importa para você, por que continua entregando o comando dos seus dias a impulsos que não condizem com quem você deseja ser? Imagine o seguinte cenário. Você está em um barco em alto mar, tentando alcançar uma terra firme que ainda não consegue enxergar. O vento sopra contra a sua direção e o motor parece falhar exatamente quando a correnteza se torna mais forte. A maioria dos tripulantes nessa situação, tomada pelo medo da deriva, começaria a apontar o dedo para as falhas do barco ou a lamentar a força do vento. Mas existe uma minoria silenciosa que, diante da mesma falha no motor e do mesmo vento contrário, simplesmente começa a remar. Eles não perguntam por que o vento está contra. Eles não perdem tempo calculando se o braço vai cansar. Eles apenas entendem que, sem a ação constante, o destino é inevitável. E aqui reside a grande falha de entendimento da maioria. O sucesso não é uma recompensa que aparece quando as condições ficam perfeitas. Ele é, na verdade, a recompensa de ter mantido a rota quando tudo sugeria que era mais racional parar. Você já parou para pensar que boa parte do seu estresse atual não vem da dificuldade do seu objetivo, mas da resistência constante que você exerce contra o processo? A mente humana é desenhada para economizar energia, não para alcançar o extraordinário. Quando você sente aquele impulso avassalador de parar, saiba que não é preguiça, é a sua biologia, tentando proteger você de um gasto de energia que, para o seu cérebro primitivo, não parece ter um retorno imediato. No entanto, se você deseja construir algo sólido, é preciso tratar esse impulso não como um aviso de que você deve parar, mas como um termômetro que mede o quanto você está saindo da sua zona de conforto. Existe uma diferença abismal entre estar cansado e estar derrotado. O cansaço é físico, um estado que o repouso resolve. A derrota é um estado de espírito, uma decisão que você toma silenciosamente quando aceita que o seu esforço não produzirá o resultado esperado. E o perigo real é quando você disfarça essa derrota precoce com desculpas sofisticadas sobre esperar o momento certo ou refletir mais sobre a estratégia. A verdade é que entre a ideia e a execução, quase todo mundo morre no caminho da dúvida. Considere a ideia de que a sua persistência é a única variável sobre a qual você tem controle total.
Você não controla a economia, não controla a receptividade dos outros às suas ideias, não controla imprevistos climáticos ou técnicos. Mas você controla rigorosamente a duração da sua concentração e a frequência com que retorna à tarefa após cada interrupção. O que diferencia quem domina a própria vida de quem é dominado pelas circunstâncias é a capacidade de sustentar o foco, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. O entusiasmo é um combustível de queima rápida. Ele serve para dar a partida, mas é a autodisciplina a responsável por manter o motor ligado durante a noite fria e o deserto. Se você espera sentir vontade para trabalhar no que é importante, você se tornou refém de um estado emocional passageiro. A maturidade no trabalho e nos objetivos pessoais surge quando você aprende a agir independentemente do humor com que acordou. Quem aguarda a inspiração para agir vive de lampejos. Quem age de forma sistemática, mesmo sem vontade, cria o terreno onde a inspiração, vez ou outra, decide pousar. Existe uma técnica sutil que muda o jogo e pouca gente aplica de verdade. Antecipe a dor da resistência. Antes mesmo de iniciar o seu dia ou a sua tarefa mais complexa, aceite mentalmente que em algum momento a vontade de desistir virá. Isso não é ser pessimista, é ser estrategista. Quando você sabe que uma interrupção, um erro ou um esgotamento mental chegará, você para de ver esses eventos como sinais para parar e passa a enxergá-los como marcos naturais do percurso. Imagine que seu objetivo é uma escada alta. Cada degrau de resistência que você vence é um ponto que você ganha contra o seu eu de ontem. O que você faria se soubesse que só faltam mais 5 minutos de esforço extremo para abrir uma nova etapa no seu progresso? Você desistiria a um palmo do tesouro ou forçaria a última barreira? É claro que você forçaria. O problema é que, na vida real, você raramente sabe onde esses 5 minutos estão. Por isso, a única forma segura de vencer é agir como se sempre faltasse exatamente esse pouco para o ponto de virada. Você também precisa auditar as vozes que escuta e o ambiente que frequenta. Uma mente que busca grandes resultados não pode conviver com pessoas que se orgulham da mediocridade. Não que você deva se isolar, mas existe um contágio intelectual inevitável. Você começa a pensar, falar e justificar o fracasso da mesma forma que aqueles que passam o dia reclamando do sistema. A persistência é difícil quando você é a única pessoa ao seu redor que acredita na possibilidade de avançar. Ao elevar o nível do seu ambiente, você não precisa se esforçar tanto para manter a disciplina, porque o padrão ao seu redor já é outro. Mas, note bem, isso não é um convite para olhar o próximo com superioridade. É um convite para olhar para a sua responsabilidade com sobriedade. Se você é a pessoa mais esforçada na sala, ou você está na sala errada, ou sua missão é ser o exemplo que irá transformar quem está sentado ao seu lado. Escolha ser aquele que, pelo exemplo de sua constância, força os outros a repensarem as próprias limitações. Reflita, neste exato momento, sobre uma meta que você abandonou pela metade no último ano. Não se puna por ela, mas tente identificar o padrão de pensamento que antecedeu a sua desistência. Geralmente, não foi uma crise externa que causou a parada. Foi uma narrativa interna que começou a ganhar força, dizendo que talvez o esforço não valesse a pena ou que outras pessoas, com menos trabalho, já tinham chegado lá. Essas comparações são as maiores ladras de progresso que existem. Cada um de nós corre uma corrida específica, em terrenos que apenas nós conseguimos ver. Comparar os seus bastidores de esforço com o palco de sucesso alheio é o caminho mais rápido para a frustração. O segredo que ninguém quer admitir é que o sucesso, no sentido mais profundo, é a união da persistência cega com uma capacidade rara de manter a atenção no presente.
Quando você para de olhar para o horizonte do resultado final e foca apenas no passo que está dando agora, a carga se torna mais leve, porque o seu foco está no controle do presente, não na ansiedade do futuro. Por que você ainda se permite negociar com a parte da sua mente que quer o caminho mais fácil? Essa pergunta merece um tempo de reflexão silenciosa antes de você fechar este conteúdo. Talvez o que esteja faltando não seja uma nova ferramenta de produtividade, nem um novo livro, nem um novo método revolucionário. Talvez falte apenas o reconhecimento de que, embora a jornada seja árdua, a única alternativa, a inércia, é infinitamente mais dolorosa a longo prazo. O custo de não tentar é sempre maior do que o custo de tentar e falhar. Quando você falha, você ganha aprendizado. Quando você não tenta, você ganha apenas o peso de um "e se" que ecoará pelo resto da vida. O que te impede, de fato, de dar o próximo passo agora? Qual é o hábito que você sabe, na profundidade da sua consciência, que deveria ter sido eliminado meses atrás? A resposta está clara, mas executá-la dói. E é exatamente nesse lugar onde a dor da mudança se encontra com a necessidade do crescimento que a sua verdadeira vida começa a ser moldada. Se você sentiu que esse chamado foi direcionado para você hoje, faça valer o tempo investido, transformando essa clareza em movimento real, sem desculpas, começando exatamente onde você está, com exatamente o pouco ou muito que você tem agora nas mãos. A grande verdade que a Bíblia sustenta e que muitos negligenciam na pressa de alcançar o sucesso é que o Senhor não se agrada apenas dos resultados, mas da constância e da integridade com que edificamos o nosso caminho. Como está escrito, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não é o tamanho da sua conquista hoje que define quem você é aos olhos de Deus, mas a fidelidade em não retroceder diante do cansaço e a coragem de manter o coração firme no propósito que Ele colocou dentro de ti. O sucesso autêntico, portanto, não é uma escalada desenfreada para a glória própria, mas uma jornada de obediência, onde cada passo é guiado pela prudência e pela confiança absoluta de que, mesmo quando a colheita parece demorar, o tempo de plantar tem o seu valor eterno. A porta para essa mudança que você busca não se abre com mágica ou atalhos, mas com a disposição de alinhar o seu esforço com a soberania de Deus. Quando você entrega a sua ansiedade e o desejo de atalhos aos pés do Senhor, ocorre uma transição profunda no seu espírito. Você para de buscar o êxito do mundo e passa a buscar o propósito do reino, onde o trabalho se torna a adoração e a persistência, uma forma de honrar a Deus. Tome posse dessa verdade agora, pois a verdadeira transformação começa quando você entende que a sua vida não pertence a um acaso do destino, mas aos planos de um Pai que deseja te ver avançar com retidão. Se este conteúdo tocou a sua alma e trouxe o direcionamento que você precisava para seguir em frente, deixe o seu amém aqui nos comentários, como um sinal do seu compromisso com a verdade. Não saia daqui sem curtir este vídeo, para que essa mensagem alcance mais corações que, como você, também buscam a força para prosseguir. Inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos, meditando nas Escrituras e fortalecendo nossa jornada todos os dias. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, guiando cada passo que você der daqui por diante. Amém.